Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Bora Falar de Branding. Todos nós, de alguma forma, já estamos vivenciando, estamos vendo, vivenciando, noticiando os impactos das mudanças climáticas no nosso mundo. Nós vamos falar hoje não sobre mudanças climáticas, mas sobre uma empresa sobre uma marca global que tem, acima de tudo, como seu foco estratégico de negócios, contribuir para a geração de energia limpa, tanto no Brasil como no mundo. Estamos falando da Engie, uma gigante multinacional. Hoje, a gente tem o privilégio de ter conosco Leandro Provedel, gerente de comunicação corporativa e de branding da Engie. Antes de trazer o Leandro, eu queria só lembrar você que o Bora é um projeto acadêmico patrocinado pela Caliber, uma consultoria internacional especializada na gestão da reputação corporativa. E o nosso foco, enquanto esse projeto acadêmico, é conseguir trazer para todos os estudantes de MBA, profissionais que de alguma maneira estão procurando agregar conhecimento na sua carreira ou mudar de carreira, trazer os conhecimentos sobre todo o universo de gestão de marca, todo o universo, né? A gente já teve aqui jornalistas, designers, pessoal de criação, pessoal de comunicação corporativa, de comunicação interna e por aí vai. E a gente tem a oportunidade hoje de conversar, então, com o Leandro, que é um especialista na temática de comunicação corporativa dentro do setor elétrico, com anos e anos de vivência, e que a gente vai falar um pouquinho sobre esse conhecimento, sobre esse propósito da Engie de focar, de ter como foco principal a transição energética, a geração de energia limpa no nosso país e no mundo. Então, eu sou se você não sairia daí em um minuto com a gente, Leandro Provedel. Até já. Olá, pessoal. Estamos retornando agora dentro do Bora Falar de Branding e Reputação, conversando com o Leandro Provedel, gerente de comunicação corporativa e de branding da Engie. A Engie é essa empresa que, na abertura do programa, já falei, que dentro do seu foco estratégico está a trabalhar a questão da transição energética, da geração de energia limpa, o que dentro do nosso contexto mundial hoje de aquecimento global é um propósito bastante relevante para todos nós. Ok? Leandro, seja bem-vindo ao Bora. Demorou, mas estamos juntos aqui, bastante orgulhosos da sua presença. Tudo bom, Dario? Um prazer falar contigo, falar com a tua audiência. Demorou, mas a espera foi boa, né? Às vezes o melhor da festa é esperar por Com ela. certeza. Então vai ser um prazer conversar com você sobre os desafios, oportunidades que temos de marca, de branding, reputação, que envolvem esse tema que é tão sensível e importante para todos nós, seres humanos, que é a transição energética e mudanças climáticas. Ok. Leandro, a gente sempre começa no Bora, acima de tudo, a gente é muito interessado, né, em conhecer um pouco de quem a gente está conversando, quem é o nosso entrevistado. Porque, como eu falei na abertura e falo sempre, né, o Bora ele tem uma função de tentar levar, principalmente para estudantes de MBA ou profissionais que já estão na estrada, mas que querem ou evoluir ou se reposicionar a sua carreira, entender um pouquinho como esses profissionais de destaque, que a gente tem a oportunidade de conversar, como eles construíram a sua carreira. Então, a nossa primeira pergunta, e ela é comum sempre a todas as conversas, a gente queria entender um pouquinho quem é o Leandro, onde estudou, aonde já trabalhou. Eu vi que você já trabalha na Engie há bastante tempo, mas eu queria voltar àquele resgate lá no passado. Então senta que lá vem história, né? Porque já é uma trajetória longa, né? Eu comecei, na verdade, Dario, minha carreira profissional. Eu sou jornalista de formação, né, formado pela PUC de Porto Alegre, sou gaúcho de Porto Alegre, e comecei a minha carreira profissional como repórter esportivo na Rádio Gaúcha, em Porto Alegre. Fiz uma trajetória de mais ou menos 8 anos entre rádio e televisão em diferentes emissoras lá no Rio Grande do Sul. Depois fiz um MBA, já que você mencionou alunos de MBA, fiz um MBA em comunicação lá no ano 2000. Boa parte da tua audiência talvez sequer era nascida, eu era recém-nascido naquela época. E esse MBA em comunicação na ESPM fez eu pivotar minha carreira, porque a partir desse contato com o ambiente de marketing bem estruturado, clássico da ESPM, eu entendi a riqueza, a beleza da comunicação corporativa e comecei a fazer movimentos de carreira em direção à comunicação corporativa. E nesses movimentos eu fiz algumas coisas no meio do caminho. Fui, por exemplo, assessor de imprensa, trabalhei com campanhas políticas,
trabalhei em assessoria de imprensa de Estado, de empresas. Fui professor universitário, foi uma das minhas experiências mais legais, assim, durante quase 4 anos na Universidade de Caxias do Sul, professor do curso de jornalismo e de relações públicas. Até que, então, coisa de 20 anos atrás, mais ou menos, eu consegui, de fato, pivotar minha carreira, começando a trabalhar em comunicação corporativa na, então, Expresso Mercúrio, que era a maior transportadora de mercadorias, né, encomendas do Brasil, que passou por um processo depois de venda para a TNT da Holanda, e eu pude viver isso tudo lá dentro. Depois eu fui, até por ter sido impregnado por essa cultura internacional da TNT, me aguçou ainda mais a vontade de entender mais as questões que dizem respeito a marketing internacional. Fui estudar fora, fui buscar isso na Itália, voltei depois para o Brasil, e aí tive algumas experiências mais recentes, uma delas na Ceitec, que é uma estatal de semicondutores, que foi quando eu voltei da Europa, e desde 2011, então já se vão 13 anos, na Engie, na comunicação da Engie, trabalhando, enfim, toda essa transformação pela qual não só a empresa, mas o setor, o país, tudo vem passando ao longo de tanto tempo, poder acompanhar, poder, em alguns momentos, estar, inclusive, à frente de processos de comunicação que conversam com todo esse contexto. Falei que tinha que Olha, sentar porque tinha muita eu, história, né? comecei a anotar aqui, né? E, assim, as histórias com quem a gente já conversou, das pessoas e tudo, né? O histórico profissional, eles são os mais variados e passa com uma certa frequência por uma mudança diária. Mas eu anotei aqui, eu acho que você entra no top 3, tá? De repórter esportivo, depois a carreira de comunicação na área de política, depois professor universitário, depois na logística, e eu conhecia a Mercúrio, porque eu trabalhei na Varig nessa época, então a Mercúrio era Uhum. uma transportadora imensa, acima de tudo, né? E depois marketing internacional e Engie. Eu acho que você está no top 3 das histórias mais interessantes de carreira, hein? Que bacana. Eu Agradeço. sempre digo aqui para a nossa audiência, né, que ainda mais nos tempos atuais, você ter uma diversidade de conhecimento, de culturas, de experiências, isso agrega muito no teu olhar, ele expande o seu olhar e faz você conseguir analisar multicenários. Seja porque você já vivenciou aquilo, ou seja porque de alguma maneira, mesmo você não tendo vivenciado nessas outras posições, você pode ter visto isso acontecer com alguma empresa, tá? Sem dúvida. Bem, dito isso, de novo, né? Top 3 para você de carreira. Vamos falar um pouquinho da Engie, para quem não nos conhece, né? Eu acho que é importante só dizer, a Engie, ela hoje está presente aí no Brasil, o Leandro vai dizer desde quando, mas ela é uma multinacional francesa, tem uma presença global. Me arriscaria a dizer que hoje ela tem alma brasileira, porque é uma das grandes operações da organização. Conta um pouquinho para a gente desse histórico de Engie, mundo e Brasil, por favor. Sim. Começar pelo Brasil, a Engie está no Brasil há quase 30 anos, 28 anos, para a gente ser mais preciso. Quando, em 96, ela abriu um escritório que começou a prospectar negócios, negócios voltados à infraestrutura e energia. E aí, em 98, a Engie é formada por alguns executivos que estão até hoje na casa, né, como o nosso CEO, Maurício, o diretor de comunicação, Gil Maranhão, e outros tantos, vindos da Nacional Energética, que era um braço de negócios do Banco Nacional. O Banco Nacional, todo mundo lembra do boné do Ayrton Senna, né? Então, alguns dessas pessoas da Nacional Energética são as pessoas que dão início à Engie aqui no Brasil, prospectam esses negócios. O primeiro deles é a concessão da usina hidrelétrica Canabrava. Antes teve algumas outras negociações e parcerias, mas negócio mesmo nosso, pode-se dizer que o inaugural é Canabrava, em maio de 98, depois um grande salto
em setembro de 98 com a privatização da então Gerasul, que era o braço de geração de energia da Eletrosul, e isso faz a empresa se tornar um dos grandes players do setor de energia, de geração de energia do Brasil, já no seu início de trajetória aqui no país, lá no final da década de 90. E de lá para cá, um crescimento constante, robusto, em diferentes frentes. Hoje, geração de energia, transmissão de energia, comercialização de energia, transporte de gás natural por meio da TAG, que nós adquirimos no processo de privatização da Petrobras em 2019, e também todo um portfólio grande de soluções energéticas que vão desde eficiência energética até a operação e manutenção de gasodutos, né? Então, um negócio bastante grande e complexo. E para falar de Engie Mundo, eu não vou nem entrar em muito detalhe. A história da Engie remonta a Canal de Suez, por exemplo, né? Uma das empresas que hoje é a Engie era a Suez, e a Suez tem esse nome por conta da construção do Canal de Suez no século XIX. Então, estamos falando de uma empresa mais que centenária, também muito dedicada a infraestruturas na Europa, no mundo, e que dá toda essa solidez histórica para a Engie aqui no Brasil. E você falou bem, né? A Engie tem quase que alma brasileira, porque de fato a gente até brinca, assim, é uma franco-brasileira, porque né, o Brasil é um país muito importante na operação da Engie, dependendo, é claro, dos resultados, mas a gente sempre está ali contribuindo com uma parte importante dos resultados da Engie globalmente falando. Então, o Brasil é um key country da Engie, então é a maior operação depois da França, e com certeza o Brasil é fundamental, e é como se tivesse uma alma brasileira mesmo dentro da Engie. Ok. Para você que está nos assistindo, duas coisas que me impressionaram. Primeiro é o histórico da Engie, né? Ela já nasce e dentro do seu nascedouro ela já dá saltos olímpicos, né? Já cresce de forma acelerada. E segundo o que ele disse para você, talvez que você que esteja nos acompanhando não conheça, mas ele falou primeiro de três grandes braços: a geração de energia, a transmissão e a comercialização. São, para quem está de fora, são negócios muito diferentes, negócios com especificidades muito diferentes, e eles conseguem trabalhar de forma integrada as três, mais as soluções energéticas, fora o transporte de gás que ele falou, que é originária de uma operação que já existia e eles contrataram. Então, para você que está nos acompanhando, se você tiver interesse na questão, no setor de energia elétrica, que é um setor que ele hoje ele sempre foi relevante para o país e tem perspectivas de crescer muito e talvez trazer com isso oportunidades de negócio, procure entender mais: geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia. Bom, É dito isso, essencial, meu né, caro, Dario? vamos lá. Desculpa? É essencial, né? É um setor essencial. Sem energia não estaríamos aqui conversando, Sim, né? Sem sim, energia não existe sim, nada, né? sim. Então, é um setor absolutamente essencial. É um setor estratégico para o Brasil e para o mundo. É um setor em que ele pode travar ou criar oportunidades para um país ou para uma região como um todo. Vamos falar mais de Andy? Queria falar sobre o propósito da marca e seus pilares acima de tudo. O nosso propósito resumindo, né, ele é agir para acelerar a transição energética. E aí, considerando as necessidades das pessoas, né, da sociedade, considerando o planeta, ou seja, uma resposta às mudanças climáticas e, claro, considerando o acionista, os nossos clientes, nossos fornecedores. No agir para acelerar a transição energética, está colocado não só o nosso propósito, mas dele deriva naturalmente os objetivos estratégicos da Engie no mundo inteiro, que são crescer constantemente, fortemente em geração renovável, chegando a 80 gigawatts em 2030, para que mais energia renovável esteja à disposição das sociedades dos nossos clientes. Aqui no Brasil, por exemplo, nós já somos uma empresa 100% renovável. Toda a geração de energia da Engie aqui no país já é de fonte renovável, seja ela hidrelétrica, eólica, solar ou biomassa.
Também temos, por conta disso, então, um portfólio de energia renovável para os nossos clientes, fazerem eles a jornada de descarbonização deles, né, ao consumirem energia renovável certificada, a usar créditos de carbono da ENGIE para também mitigar emissões que não consigam ser neutralizadas de outra forma, e olhando também a nossa cadeia, né, de fornecedores, também buscando com que eles sejam mais sustentáveis também do ponto de vista energético. Então, este propósito da ENGIE, calcado nesses pilares, mas todos eles convergindo para energia renovável como a grande força transformadora da sociedade, da indústria, para que nós possamos responder à questão que envolve mudanças climáticas. As mudanças climáticas estão aí, aquecimento global está aí, acho que não dá para negar isso, são os dados e fatos da ciência, sente-se mais aqui, sente-se menos ali, mas é fato que a ação humana tem efeito. E se a ação humana tem efeito, nós, seres humanos, temos que continuar agindo, mas agir na direção que a ENGIE considera adequada, que é a da geração de energia renovável. Agir para acelerar a transição energética. Aí eu achei interessante porque você diz que existe a meta, né, relacionada com o ano de 2030, que é um ano emblemático por todas as coisas colocadas pela ONU, né, do possível ponto de não retorno. Então, você tem uma Agenda 2030 e tudo. E aí você diz que, olha, no Brasil, nós já somos 100% renováveis. Tipo assim, né? Check. Essa é a meta? Check. O Brasil vai bem, obrigado. Que bacana. O mercado-alvo da empresa no Brasil e no mundo são só as pessoas jurídicas ou também ela pode chegar ou já chega ao consumidor final? Bom, aí tem mercados e mercados, né? A gente, em alguns mercados, atende consumidor pessoa física final, caso do México, por exemplo, com distribuição de gás, caso da França, com distribuição de gás. Aqui no Brasil, nosso mercado ele é B2B. A Engie fornece energia e soluções para empresas privadas, públicas, mas empresas. Então, é de CNPJ para CNPJ a conversa. É claro que todo o trabalho de convencimento envolve pessoas. Então, a comunicação da Engie, o posicionamento da marca da Engie é sempre visando as pessoas que estão à frente de negócios ou que tomam decisões nos negócios, seja para a aquisição de energia renovável, para se tornar mais sustentável, mais eficiente do ponto de vista energético, ou entender que o gás natural possa ser o suprimento para a sua etapa da jornada de descarbonização, da transição energética dos nossos parceiros. Mas é sempre um negócio B2B. E tem uma área que é de negócio para cidades, onde a gente tem iluminação pública como um dos vetores. Nós temos hoje, por meio de parcerias público-privadas, a concessão em Curitiba, em Uberlândia e em Petrolina. Então, a iluminação pública dessas 3 cidades hoje é de responsabilidade da nossa área de soluções. E dentro de soluções, nós também temos um negócio muito bacana, Dario, que é com uma iniciativa de uma empresa, porém é como se funcionasse numa cidade, porque é uma solução que nós temos para aeroportos, e aeroportos, né, é movimentação, né, movimentação de avião, de pessoas, de carga, é vida que está em movimento. E a gente tem uma solução muito interessante, concebida aqui no Brasil, para aeroportos, que façam que os aviões que estão em solo, ao invés de estarem com a sua turbina auxiliar queimando combustível de aviação, ou conectado num gerador queimando diesel no solo, ele se conecta no equipamento da ENGIE, que vai carregar esse avião, vai fazer o avião movimentar seus sistemas auxiliares, ar-condicionado, etc., com energia elétrica. E energia elétrica que é adquirida pelo aeroporto no Mercado Livre da ENGIE. Então, fechando um ciclo virtuoso, né, de energia renovável e eficiência energética e maior sustentabilidade para algo assim muito bacana como um avião em solo, e é uma solução que a gente está já em alguns aeroportos aqui do Brasil, estaremos em outros tantos, e que pode ser replicada inclusive globalmente. Ou seja, você está ajudando, como você falou antes, na jornada de descarbonização
da, do segmento aéreo de alguma forma. Primeiro do avião solo, você está usando, eu acho que é o APU, se não me engano, no meu tempo de aviação, acho que é o APU, o Auxiliary Power Unit, alguma coisa assim. Você está fazendo isso não mais queimando diesel, e sim fazendo através de energia limpa. Bacana. Eu queria voltar num ponto, quando você falou de agir para acelerar a transição energética, você falou do planeta, você falou de pessoas, falou de clientes, falou de fornecedores, e os acionistas, desculpa. Você Uhum, falou dos acionistas. Isso passa por uma, por uma, por um engajamento desses públicos. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? uhum, Então, eu queria entender um pouquinho como é que é, não sei se é a melhor expressão, mas a estratégia, né? A forma que vocês têm de engajar esses diferentes stakeholders dentro da visão, dentro da jornada ESG da Engie. uhum, uhum. E não dá para ser nunca dos colaboradores, né? São eles os primeiros a engajar os nossos stakeholders externos, né? São os colaboradores da Engie, cientes do papel da empresa e do papel de cada um para a entrega diária desses objetivos estratégicos de agir para acelerar a transição energética, que permitem que, de fato, a gente consiga engajar os demais stakeholders, os stakeholders externos. Né? Mas a gente tem alguns caminhos. Né? Acho que o primeiro deles é o que está em jogo, de fato, de verdade, com transição energética. E o que é o papel das empresas, das pessoas, das cidades em relação à transição energética. Nós nos perguntamos isso há uns 5 anos atrás. E a resposta foi: precisamos investir em informação sobre transição energética, sobre o que está em jogo, porque já há muita informação, já existem milhares de sites, milhões de blogs tratando do assunto, ou seja, tem muita informação a respeito. Mas será que toda essa informação está ajudando a construir, de fato, né, um ponto de vista positivo em relação à transição energética? Sem aquela história de que o mundo está acabando hoje, não adianta mais fazer nada. Não, o mundo, o planeta vai seguir. Ó, gente, se tudo der errado, a humanidade é que está fora dessa história. O planeta segue, vida que segue. Não seremos a primeira raça extinta. Né? Talvez seja a primeira que se auto-extinguiu, mas aí é outra história. A gente tem que conversar durante horas sobre isso, e nem serei eu a pessoa mais adequada. Mas voltando. Então, tem muita coisa já sobre. Então, nós, com uma parceria da Barões, instituímos o Além da Energia, que é um hub de conteúdo sobre transição energética. Mas por que fazer isso? Por conta disso, tem muita informação. Então vamos tratar de ter uma curadoria sobre tudo que já existe na internet a respeito de transição energética, mudanças climáticas, energias renováveis, etc. Essa curadoria é feita por meio da chancela da Engie. Por que a Engie pode chancelar? Parece até pedante isso, né? Porque a Engie tem autoridade de marca. A Engie já age para acelerar a transição energética, ela faz a sua parte, ela trouxe isso alguns anos atrás, com outras empresas não falavam disso. A gente, quase 10 anos atrás, falava na descarbonização, e depois as outras empresas começaram a falar também em descarbonização. Então, de fato, essa liderança, esse pioneirismo da Engie nos dá essa autoridade de marca para chancelar conteúdos. É claro que não fica só na chancela e na curadoria daquilo que existe. Tem 20 a 30% de conteúdo novo que o Além da Energia traz. Uma parte desse conteúdo novo é sobre a Engie. E aqui eu acho, Dario, que está a grande beleza do Além da Energia. Ele pertence à Engie, mas ele não é sobre a Engie. Né? A gente tem 15% em média de conteúdos sobre a Engie no Além da Energia. O Além da Energia tem 40, 50 conteúdos novos por mês sendo publicados. Então, a gente, no momento que decidiu se tornar uma brand publisher com Além da Energia, a gente respondeu a esse desafio de começar a educar bem grosso modo, que não estamos aqui para educar ninguém, mas pelo menos para dizer, olha, o que está em jogo, que tem a chancela da Engie, que nós acreditamos que de fato vale ser lido, consumido como conteúdo, está aqui no Além da Energia. Então, esse é um braço. Outro braço forte, você mencionou engajamento, envolve também as redes sociais. As redes sociais da Engie, elas replicam conteúdo do Além da Energia para levar para um público ainda maior aquelas notícias que estão no Além da Energia. E, é claro, tem bastante coisa daí nas redes sociais, sim, autorreferenciais em relação à Engie, aquilo que estamos fazendo, mostrando o que a gente faz,
né? Eu uso aquela expressão walk the talk, então a gente faz muita coisa para depois começar a falar sobre, então para de fato mostrar que dá para fazer, que as empresas estão se mexendo, que uma empresa grande como a gente está se mexendo, agindo para acelerar a transição energética. E outra parte é toda a questão que envolve os nossos produtos, que tanto eles no braço de geração, de comercialização de energia, quanto de soluções energéticas, são produtos que permitem a descarbonização dos nossos clientes. Toda empresa e toda pessoa tem a sua transição energética a ser feita. Consumir menos, ser mais eficiente ou trocar uma fonte fóssil ou mais poluente por uma fonte renovável. Nós ajudamos, por meio dos nossos produtos, essas empresas a fazerem a sua transição, contribuindo, então, para, de fato, quanto mais empresas engajadas, mais a gente acelera essa transição energética. Interessante quando você fala, né, que você começou falando do além da energia, né, de ser um brand publisher. Na minha cabeça, quando você falou 15% é de conteúdo da Engie, logo 85% são de conteúdos abertos sobre o setor de energia, é meio que como se fosse uma spin-off do bem, né? Você tem a área de comunicação que tem um objetivo, e esse objetivo está com uma outra empresa que, inclusive, 15%, inclusive, cria conteúdos específicos da Engie, mas, acima de tudo, ela é uma grande parabólica do setor, né? E isso fortalece ainda mais a sua autoridade de marca. E essa é uma estratégia Perfeito. bem traçada, e isso nos leva à outra parte, quando a gente fala de reputação, porque a gente já viu que ela é muito bem considerada. A gente não vai entrar aqui em detalhe, mas ela é muito bem considerada, né, pela sociedade como um todo. E aí, assim, de todo esse esforço, né? Então a gente falou de propósito, a gente falou de não sei se a melhor expressão é mais letramento, informação, através de brand publishing, de ajudar na jornada da descarbonização, de trazer soluções estruturadas para os clientes, de ter uma matriz limpa, e tudo isso, de alguma maneira, forma percepções, constrói reputação, né? E aí a gente tem um projeto entre as nossas empresas, né, de conseguir trazer isso para um processo de gestão dentro da Engie para, de alguma maneira, corroborar, complementar com o que vocês hoje já fazem. Queria que você contasse um pouquinho disso. Sem dúvida. Claro, a nossa área de comunicação, uma das seus objetivos, aqueles que não mudam, né, passa ano e volta e vem ano, não muda. Proteger a reputação da empresa, né, construir e proteger a reputação da empresa. Esse é um KPI de comunicação, mas todos nós sabemos, você melhor do que ninguém, Dario, sabe que isso é algo que todo mundo faz dentro da empresa, né, todos os colaboradores, né, são responsáveis pela reputação da empresa. Ainda hoje, no dia que gravamos esse nosso episódio, tivemos o lançamento do novo Código de Conduta Ética da Engie e foi reforçado isso, o papel que cada colaborador tem em defender e ter as melhores condutas éticas, aquelas que são as corretas, porque isto defende a reputação, porque isso diminui risco reputacional. Então, sem dúvida nenhuma, a reputação é fundamental. Por termos boa reputação e termos uma reputação que o mercado reconhece, que a gente pode ter a autoridade de marca para ter uma lei da energia. Não tivéssemos a reputação que temos, não teríamos autoridade de marca, não poderíamos fazer a lei da energia. Não tivéssemos a reputação que temos, não seríamos um player que é ouvido pelo mercado, seja na hora de ter design de mercado, seja na hora até do próprio regulador ou governo conversar sobre setor elétrico, mudanças, etc., não é o tamanho só da empresa que interessa, é a reputação que ela traz. É saber que a empresa está há quase 30 anos no Brasil e é uma empresa, vamos falar de reputação aqui, vamos falar de Lava Jato, por exemplo, vamos lembrar a Lava Jato que está fazendo 10 anos esse ano, é uma empresa de infraestrutura que não tem nada na Lava Jato. Nada contra as demais que estão lá, mas assim, é tudo a nosso favor, porque reputação é um ativo tratado desde o primeiro dia da Engie aqui no Brasil, há quase 30 anos, como algo que não se negocia. Então é de fato fundamental. E reputação é resultado, mas é consequência, mas também é causa. Né? É uma boa reputação que consegue atrair os melhores talentos para a Engie. A reputação de empresa
mais diversa e inclusiva que estamos construindo ao longo dos últimos anos, que faz com que sejamos percebidos dessa forma, consigamos atrair talentos novos e diferentes também, porque o setor elétrico, ele historicamente foi um setor muito parecido, muito moldado, e agora está num processo de expansão em que precisa se abrir para o novo, para o diferente, e incluir, né, e ser um retrato mais próximo do que a nossa sociedade. Esses movimentos que a empresa faz, ela consegue fazer porque tem reputação, goza de boa reputação. E como você sabe, né, a reputação a gente constrói ao longo de muito tempo, basta um deslize para você sair chamuscado. E o que a gente faz, não só na comunicação, mas com o projeto com vocês, que nos permite gestão, um monitoramento disso mais próximo, e termos KPIs claramente vinculados à reputação, é algo que a gente trabalha também como cultura empresarial. É preciso estar na cultura, né, da empresa, e cultura são os atos, as atitudes, os comportamentos dos colaboradores e da gestão, colocando a questão e a preocupação de proteger a reputação sempre em primeiro lugar. Aqui, né, entendemos, né, por conhecer da empresa, a temática de reputação está na agenda, está na cultura, está na prática e está na gestão. Né? Esse é o melhor possível, né? Está na agenda estratégica da organização, ou seja, o board está olhando sobre isso, está na cultura, todo mundo de alguma maneira está na mesma página, nas práticas e processos e na forma de fazer a gestão. Isso é bem legal. E aí, assim, para você que está nos acompanhando, né, aquele, o que eu brinco sempre, aquele momento só para a gente conversar sobre isso, quando o Leandro falou aí do ano 2000, que vários talvez não sejam nem nascidos, quando eu migrei também a minha transição de carreira para marketing, eu fiz 2 MBAs, eu brinco que o Kotler, que hoje está no 6, no nível 6.0, eu acho que ele estava no 1,5, no 2. Qual era o desafio da época? O desafio daquela época que eu comecei era fazer marcas serem conhecidas. Esse era o grande mantra do marketing anos e anos atrás. Hoje não é isso. É lógico que eu preciso fazer a minha marca ser conhecida e ser desejada, ser interessante para quem ela se apresenta, mas mais do que o conhecimento, ou tão importante quanto o conhecimento, é o reconhecimento. No mundo em que a confiança é uma moeda escassa, você conseguir ter reconhecimento da linearidade, da perpetuidade do que é a sua estratégia, eu vou para cá. Porque a coisa mais simples que pode acontecer é várias coisas virem no meio do caminho e te desviarem do teu foco. E é tão bacana quando a gente vê uma empresa que começou lá em 98, né, e no exterior, lá no Canal do Suez, ela tem uma orientação estratégica muito forte. E aí não é um vento, não é um movimento da economia, não é isso, não é aquilo que desvia ela do caminho. Né? A reputação se faz dessa forma. Acima de tudo, na garantia da perpetuidade do olhar estratégico e sempre avançando, mas procurando não ficar toda hora tendo uma condução errática que vem para cá, vem para lá, achando que isso no curto prazo até pode ser bonitinho, tem um meme, então eu vou fazer isso, tem não sei o quê, vou para o TikTok, mas não. Acima de tudo, é coerência da atuação ao longo do tempo. Você falou sobre a questão além da energia, né, ou seja, de transmissão de conhecimento, uma decisão tomada 10 anos atrás, mas você tem uma outra coisa que ela é mais recente, ou pelo menos para mim, ela é mais recente, que integra a plataforma de marca de vocês, que é o esporte, né? Sim. O esporte, ele, conceitualmente falando, né? Chapéu de professor. Conceitualmente falando, o esporte, ele sempre traz um vigor para as marcas. É uma associação muito positiva, porque você tem ali tenacidade, você tem objetivo, você tem foco, tem determinação, você tem, acima de tudo, usando uma expressão que você falou, vida em movimento. Você tem as pessoas querendo superar. Em que momento vocês, Brasil, da Engie Brasil, entenderam que essa associação com o esporte seria benéfica para a marca? Ou, Uhum. até voltando um pouquinho antes, ou se isso já veio da matriz e vocês trouxeram para a realidade do Brasil? Não, isso é algo gerado aqui no Brasil, até
é muito bacana isso, assim, o que temos aqui na Engie, né, a nossa matriz lá em Paris, ela tem, claro, diretrizes globais, objetivos globais, políticas, mas ela tem muita abertura àquilo que países importantes como o do Brasil fazem e levam. Então, a estratégia, por exemplo, de construção de uma plataforma de marca por meio do esporte, ela é nascida aqui no Brasil. Nós temos lá na França um patrocínio a Roland Garros, torneio de tênis, mas é mais que um patrocínio, a gente fornece a energia da Confederação Francesa de Tênis e temos então uma exposição de marca e relacionamento com clientes em Roland Garros. Aqui no Brasil nós decidimos que a avenida cultural, digamos assim, para construir essa marca e a plataforma de marca seria o esporte. Porque numa empresa como a Engie, se você também não tiver clareza sobre em qual é o caminho que a sua marca vai trilhar para ser construída, fortalecida, para ser uma marca conhecida e admirada, os esforços podem acabar sendo difusos. Você pode acabar fazendo um pouco aqui, um pouco lá, um pouco nessa área, um pouco nessa área, e acaba não construindo de forma consistente e coerente. E aí eu uso essa equação sempre na comunicação da Engie, consistência mais coerência igual a relevância. Então, se eu quero ser relevante, eu tenho que ter consistência e coerência. Então, a gente traçou essa estratégia de definir qual era essa avenida cultural, e foi o esporte. Mas não foi assim um achado ou uma coisa extremamente pensada do ponto de vista estratégico. Foram tentativas e erros, e acho que o primeiro acerto grande nosso foi o patrocínio ao Rio Open. Quando a gente entrou como marca patrocinadora do Rio Open, e não só marca patrocinadora, eu lembro da nossa primeira reunião no Rio de Janeiro com a empresa que organiza o Rio Open. Olha, além do patrocínio, nós, até por conta do nosso propósito, queremos contribuir com a transição energética do Rio Open. Então, surgiu a discussão sobre neutralização das emissões, e o Rio Open, desde que a Engie ingressou no evento, é um torneio que é neutro em carbono, porque tem todo um esforço de diminuir o uso de energia, e tem depois todo um esforço de compensar isso com créditos de carbono que são oriundos da Giral Energia, que é a nossa usina hidrelétrica lá no Rio Madeira, em Rondônia, da qual a Engie tem uma participação de 40%. Então começou com o Rio Open, foi um acerto de marca, ganhamos visibilidade, notoriedade, funcionou como uma plataforma de relacionamento. Avançamos para um patrocínio à Confederação Brasileira de Tênis, e aí com viés mais já direcionando a aproveitar isso para relacionamento e posicionamento de marca no ambiente do mercado livre de energia. E chegamos agora à campanha que nós tivemos no final do ano passado, em dois grandes movimentos publicitários, aí para falar mais de branding do ponto de vista publicitário, que foi a campanha Transição Energética, que esse é o nosso esporte, que foi para televisão, paga, etc., e TV aberta, aproveitando uma oportunidade que tivemos na final do Mundial Interclubes no jogo do Fluminense. Então levamos essa mensagem, transição energética, esse é o nosso esporte, ou seja, esse é o nosso negócio, né, e trouxemos ali como que vento, sol, água, que são fontes para geração de energia, também tem relação com esportes com os quais a marca Engie dialoga ou quer dialogar. E o Stopping Power, que foi um projeto que nós fizemos com o Valor e o Globo no início desse ano, em que nós criamos juntos com a editora Globo a editoria de esportes no Valor. Né? Todo mundo sabe que o Valor não tem um caderno de esportes, mas ali criamos isso, foi um trabalho bacana, que o Valor, sim, se abriu de uma forma talvez única no mercado até então. Né? A folha foi impressa no azul da Engie, eles testaram várias impressões para chegar no nosso azul. Então, no digital e no impresso funcionou muito bem, levando o esporte e aí conectando, né, vidas, executivos e executivas, atletas, com negócios, e dessa mistura de negócios e esporte, reforçando nosso posicionamento de marca de transição energética, esse é o nosso esporte. Então a gente tem agora claramente um caminho de construção de marca, que é a plataforma do esporte. Deixa eu só fazer uma pergunta. Quando é que foi o início da parceria com o Rio Open? O Rio Open foi 2020. 2020? 2020. Ou seja, plena pandemia? Foi antes da pandemia, né? Porque a pandemia começa Tá. em março aqui no Brasil, né? Não foi antes da pandemia. Não, legal.
E Mas estaremos eu juntos queria com o Rio continuar. Open ano que vem, já confirmamos também. Estaremos com o Rio Open mais um ano em fevereiro de 25. E para você que está nos assistindo, é lógico que a gente é o país do futebol, né? Ou já fomos mais fortes no futebol, infelizmente a gente tem tido alguns dissabores aí no Isso dá futebol. mais uma hora de Mas- papo aqui, né? É, ainda mais com alguém que veio do mundo do esporte, né? A Pois gente é. poderia ficar Não, não, conversando não. aqui uma hora. Mas é interessante isso porque história puxa história. E lá atrás o Leandro falou, né, que alguns dos executivos vieram do Nacional Energia e eu tive a oportunidade na Vale de trabalhar com os executivos de marketing que saíram do Nacional, entre eles o meu amigo Oscar Guerra, quem manda um abraço. E o Oscar era a pessoa no Banco Nacional que tinha descoberto o Ayrton Senna e tinha feito aquele patrocínio, que é o do boné, como você diz aí, né, do boné emblemático. E o Oscar sempre falava assim: a gente tem oportunidades em outros esportes, por exemplo, ele falava do golfe, e agora o Leandro falou do tênis. A gente tem oportunidades como o Banco do Brasil obteve com a questão do vôlei, então hoje é indissociável você pensar no vôlei Uhum. brasileiro e não pensar no Banco do Brasil e outros exemplos. Então, assim, o esporte como um todo, seja o surf, seja o que for, ele traz um vigor muito grande para a marca. O que você não pode fazer, de novo, você que está nos acompanhando aqui, o que você não pode fazer é forçar uma barra. Ele tem que ser uma associação natural entre o que é a razão, o propósito da sua marca, os seus pilares, e o que o esporte te agrega. O que não dá para fazer, e que alguns fazem às vezes, é tentar forçar uma situação. Ah, eu acho que eu consigo entrar, a minha marca talvez consiga fazer isso. E aí você vê, às vezes, algumas associações que não passam de uma temporada ou de uma iniciativa, um sonho de verão. Então, quando você precisa, acima de tudo, é conseguir fazer com que isso, de alguma maneira, tenha a palavrinha da moda, né, esse match entre o que é a organização, o que ela pensa, a maneira como ela atua com o esporte que ela entende que, de alguma maneira, encabeça, direciona esse esforço. Tá? Mas eu queria, Perfeito. Leandro, a gente está quase indo para o final, eu queria só, ainda dentro do tênis, eles fizeram uma outra campanha agora bacana. É, eu acho que o nome é Raquete pela Desigualdade, ou só pela campanha pela O peso da desigualdade. desigualdade. Ah? O peso da desigualdade. Peso da desigualdade. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal o que que é isso, que eu acho que é uma outra iniciativa bem bacana. Sim, e eu sugiro que quem eventualmente não foi impactado ou não conhece essa campanha, porque ela durou pouco tempo nas redes sociais e no ambiente digital de uma forma geral, vá lá no nosso YouTube ou nas redes da Engie Brasil e procure os vídeos da campanha O Peso da Desigualdade. É dentro, de novo, do território do esporte, dentro do tênis. Né? A Engie é uma empresa que tem objetivos não financeiros muito claros, objetivos estratégicos não financeiros muito claros. Um deles é a equidade de gênero. Termos 50% das posições de liderança da Engie ocupadas por mulheres. Tem todo um desafio, então, de atrair mulheres para um setor que historicamente é masculino, atrair as mulheres, desenvolver, elas terem as oportunidades de crescimento na carreira para ocuparem naturalmente também as posições de liderança dentro de um cenário, um período de tempo, a gente alcançar essa equidade de gênero. Dado que isso é um objetivo estratégico importante para a Engie e que nós temos no tênis a nossa plataforma de marca, como é que a gente traz esse assunto, aí trazendo o que você falou há pouco, com naturalidade para dentro do nosso patrocínio, sem forçar a barra. Então, a nossa agência de publicidade, a Ásia, veio com uma sacada genial. Era para ter sido uma ação, uma ativação no Rio Open, não foi possível, por N fatores, mas eu não consegui simplesmente engavetar a ideia. A ideia era muito boa para dizer, vou esperar. E aí transformamos isso em uma ação com as tenistas brasileiras, que são patrocinadas pela Engie, que estariam no Brasil disputando a Billie Jean King Cup em São Paulo. Então juntou uma conjunção de fatores e a gente conseguiu levar essa raquete para elas. O que é essa raquete? O que é a história dessa campanha? Nós partimos do seguinte pressuposto.
para uma atleta mulher é muito mais difícil do que para um atleta homem. Porque no esporte feminino tem menos visibilidade. Se tem menos visibilidade, tem menos apoio. Se tem menos apoio, tem menos patrocínio, tem menos oportunidades. Sem falar em preconceito, misoginia, etc. Tudo isso é um peso a mais que a atleta mulher tem que levar. E nós concretizamos esse peso na raquete. É uma raquete 20 vezes mais pesada que a raquete comum de tênis. Então, quando as nossas tenistas interagiram com a raquete, e o público também, mas especialmente as tenistas interagiram, veio muita emoção, veio muita coisa à tona. Por isso que eu não vou contar muitos detalhes, porque os filmes são poderosos por si só, eu não vou dar spoiler do que elas trouxeram, mas é isso. É poder tangibilizar essas questões sensíveis para mostrar para a sociedade. Então a gente, é uma marca que tem no tênis a sua plataforma de marca e que está fazendo alguma coisa também por equidade de gênero dentro da plataforma de marca que é o tênis. Ah, mas é só isso? Não, não é só isso. Né? A gente sensibiliza aqui, estamos trabalhando para, quem sabe, termos um torneio grande de tênis, né, padrão Rio Open, né, no Brasil ano que vem, né, para também trazer isso. Não adianta só sensibilizar, vamos além e vamos fazer algo também importante pelas atletas mulheres no tênis. Então, o peso da desigualdade vem como essa também resposta a uma demanda. E foi muito legal algo que foi ruim. E me explico. Ao fazer a campanha, e é uma campanha, quem assistiu ou quem vai assistir vai ver que ela começa mostrando posts de redes sociais, são posts reais. Muita gente acha que aquilo é fake, que foi construído pela agência. Não foi. A gente postou os filmes e vieram comentários tão ruins ou piores do que aqueles que a gente usou na campanha. Só reforçando que sim, temos que bater nessa tecla, temos que falar sobre o assunto, porque mesmo mostrando essa realidade, tem gente que continua agindo, achando que, bom, enfim, liberdade de expressão eu sou o primeiro a defender, né, ok, mas as coisas sem limite, você está se expondo ali no fim, ao fazer algumas críticas que para mim são absolutamente indevidas, e o que as atletas trouxeram só confirma que temos que continuar falando a respeito. Entendi. Nossa, eu não sabia dessa parte, não. É o famoso desagradável. Que desagradável. Mas é um desagradável que é necessário, se faz necessário. Não, não, não. Sim, da parte você está falando. Pensei que a campanha fosse só mobilizar para o bem, mas ainda tem aqueles que estão algumas páginas para trás e ainda estão Não, ecoando. e aí só comprova o quanto que a campanha era e é necessária, e não só essa da Engie, mas toda empresa que se engaja, e eu acho que é importante. Né? E aí volta lá, por exemplo, a fala de reputação, né? Quanto que isso ajuda a reforçar a nossa reputação, porque dá coerência e dá consistência àquilo que a gente vem fazendo em termos de equidade de gênero. Né? E você não falou, espero que eu não erre aqui, né? Mas você falou das atletas que estão próximas da Angel, são patrocinadas pela Angel, e você não falou da campeã, da Biedade, né? Que é uma das que aparecem, né? Na campanha, não é isso? Sim, sim, ela é uma das atletas que estava disputando a Billie Jean King Cup. Ela também, por ser uma atleta vinculada à Confederação Brasileira de Tênis, ela também tem esse patrocínio da Engie, que é um patrocínio não é individual para as atletas, é um patrocínio para a Ah, Confederação Brasileira de Tênis. tá. Pensei que também tivesse alguma coisa individual, mas não, é um guarda-chuva para toda a confederação. Faz sentido. Leandro, Faz parte da estratégia da Engie, conexões que possam funcionar como um guarda-chuva. É bom para todo mundo dessa forma, a gente entende. entendi. Leandro, a gente está caminhando para o final. Queria que você. Essa é uma. Tanto a primeira pergunta como a última pergunta sempre são padrões dentro da nossa conversa. Imagine se o Leandro de hoje for assistido pelo Leandro de 20 anos atrás, antes de entrar no MBA da comunicação da SPM, né? Mas que tivesse um interesse antes e agora fortalecido por ter escutado o Leandro falar. Que conselho você dá para essa pessoa que deve ter o público mais ou menos entre 25, 30 anos, mais para 30, né? 30, 28, 32 anos. Qual o conselho que você dá para ser um profissional de marketing
de comunicação e marketing, desculpa, nos tempos atuais? Eu acho que o mesmo conselho que eu me daria se eu pudesse voltar no tempo é, é manter não só a curiosidade, mas assim, ouvir, né, estar aberto a dúvidas, né, questionar mais, ter menos convicções e mais dúvidas. Eu acho que, especialmente no mundo da comunicação, muita convicção acaba limitando o poder criativo, enquanto que as dúvidas suscitam daqui a pouco soluções e saídas criativas. Então, menos convicções e mais dúvidas, mais questionamentos seria um conselho que eu me daria e dou para a nossa audiência. E eu já disse várias vezes, né? Estou gravado aqui. A curiosidade me trouxe até aqui. Tem alguma coisa que me trouxe até aqui, foi a vontade de aprender, a curiosidade. Me lembro claramente que eu chegava, e até hoje eu faço isso, né? De entrar, no, por exemplo, numa banca de jornal, de aeroporto, e eu saio olhando vários e vários livros, às vezes livros que não têm nem a ver com a minha área de interesse, mas ao olhar outras revistas, outras coisas, você aprende outras maneiras de falar. Você aprende, né? E quando você vai, para quem está nos assistindo, né? Uma vida cultural, né? Com exposição, com museu, com cinema, com teatro, uma oportunidade de aprender outra língua, uma oportunidade de interagir com profissionais que você entenda que de alguma maneira podem lhe trazer, não digo nem mentores, mas podem lhe trazer algum tipo de conhecimento adicional, é sempre bacana e relevante. Ok? Leandro, agradeço bastante a sua. Valeu a espera, assim, só refazer a frase, valeu a espera. Eu acho que você traz um olhar que é bacana, que é necessário aqui para o nosso público. Te peço só para se despedir, mas não vai embora para a gente falar depois, mas peço para você se despedir aí do público. Obrigado, Dario, antes de mais nada, pela oportunidade. É um prazer conversar contigo, como sempre, e conversar também com a tua audiência. Me coloco à disposição. Hoje é fácil de achar as pessoas. No meu LinkedIn é simples, que eu não deixo de atender ninguém, porque nessa história de ouvir, eu também ouço muito, aprendo muito com as interações com as pessoas. Então, fica aqui também toda a minha abertura para tua rede poder conversar mais. Um Ok. abraço. Pessoal, então com isso a gente acaba mais uma edição do Bora Falar de Brand e Reputação, tendo a oportunidade hoje de conversar com o Leandro Provedel, gerente de comunicação corporativa e de brand da Engie. A gente aprendeu hoje que a Engie é uma empresa francesa, mas que tem alma brasileira, que tem um propósito, uma ambição do bem de agir para acelerar a transição energética, de trazer, acima de tudo, alternativas de energia limpa para um mundo que precisa se descarbonizar. Espero que você tenha gostado de mais um programa. Se você curtiu, clica aqui embaixo, dá o seu joinha ou, acima de tudo, recomenda para outros. Como a gente sempre diz, o Bora Falar de Brand e Reputação é um projeto acadêmico, não tem nenhuma iniciativa, interesse comercial. Nosso único interesse é fazer com que essa informação, por exemplo, que veio hoje do Leandro, chegue para o maior número possível de pessoas e que faça sentido na carreira de outras pessoas. Ok? Então, com isso, a gente se despede, esperando aí que, falando acima de tudo, nos vemos em breve. Um grande abraço.